Estamos começando mais um podcast do Motor1.com, motorsport.com, aqui nas 6 horas de São Paulo, o WEC, Campeonato Mundial de Rally da FIA, nosso estúdio aqui, vendo os carros, e hoje tem um convidado aqui super especial, 2 convidados, né? Hoje a gente vai falar sobre como nasce o sonho de ser piloto e tem o esforço que todo mundo, né, tem que encarar e pouca gente vê a vida real. Estou aqui com o Edu e Paulo Henrique ou só Henrique? Henrique, o piloto Henrique. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Edu. Obrigado, Fábio. Obrigado. Prazer. E hoje é um papo tranquilo. Fiquem calmos. Podemos estar falando já. Estou diante aqui de um futuro campeão mundial, quem sabe? Quem sabe, Deus te ouça. Mas eu queria ouvir de vocês, quem é o piloto Henrique? É você? Sou eu. Quantos anos você tem, senhor? 12. 12 anos? E você começou com quantos anos? Comecei com 10. E quem que te motivou a começar nas pistas? Foi um videogame? Foi seu pai? A sua mãe? Assim, eu vejo uns pilotos, né? Aí eu pensei, e se eu for como eles? Aí também um pouco dos jogos, né? E o meu pai também. O jogo também? Qual jogo? Automobilista, Assetto Corsa, essas coisas, simulador assim. Esses simuladores aí, eles precisam de muito refinamento ali, né? De muita configuração para entender. E você consegue ir bem nas pistas, no virtual e depois no real. Já Consigo. dirigiu aqui em Interlagos? Consigo já dirigir. Já? Pilotou, né? Dirigir não, né? Mas, Edu, qual que é o desafio para começar a carreira no kart? Olha, Fábio, não é simples. O caso do Henrique foi algo diferente. Se eu puder contar um pouquinho da história Fica à dele. vontade. O Henrique, assim que ele começou a falar, tem uma curiosidade, né, para quem ainda não conhece o Henrique. Ele não falou nem papai nem mamãe, que a gente sempre espera quando nós temos filhos, não é mesmo, Fábio? Que aí fala assim, vamos ver quem vai falar primeiro, papai ou mamãe. A palavra que ele falou foi carro. Tanto é que a minha esposa e eu estávamos dentro do carro. Aí eu falei assim, você ouviu? Eu tô ouvindo coisas, né? E aí ele falou assim, não, carro, né? Isso aí tinha 1 ano e pouquinho. E o que foi interessante, a gente falou assim, não, legal, né? Falou carro, porque viu um carro, porque gosta de Hot Wheels e etc. Mas assim que passou a pandemia, a gente não tinha feito nenhum aniversário, nada. E a gente acabou falando assim, vamos fazer um aniversário diferente? Vamos fazer num cartódromo para ver como que vai ser, etc. E ele convidou 19 amiguinhos para ir nesse cartódromo. E aí que a história se revelou, Fábio. Mas como foi essa primeira corrida? Tranquila? Tranquilo. Tranquila? Primeira corrida, primeira vez no kart, já foi de boa? Sim, de boa. E o que foi interessante, que ele convidou 19 amiguinhos, com ele 20, e a pista comportavam somente 10 pilotinhos. E o que foi interessante, nas 2 baterias, ele deu uma volta no segundo colocado. E o proprietário do cartódromo veio conversar comigo, falando assim, olha, Edu, há quanto tempo que o Henrique pilota? Aí eu olhei pro relógio, faz 1 hora que ele pilota. Então, com 1 hora, menos de 1 hora no kart, ele já colocou uma volta no segundo colocado. Sim. Isso, foi aí que a gente falou, calma aí, tem uma coisa de diferente no Henrique. Era o kart? Ou era o piloto? Ele mudou, inclusive, de kart, tá? Então, boa pergunta. Ele mudou de kart no dia. E o que foi interessante, porque eu não sou ex-piloto, né? Nunca pilotei na minha vida. Gosto, sim, de carros, né? De automobilismo, mas eu nunca pilotei, né? Não tem ninguém na nossa família que foi ou é ex-piloto, né? E o interessante é que o proprietário do cartódromo chegou, olhou pro Henrique e falou assim, você não quer vir num campeonato? Que aí o Campeonato Paulista, inclusive, o primeiro troféu dele tá aqui. E foi aí, ele olhou pro meu rosto, como quem, assim... lógico que eu quero, né? Não, mas peraí. Vamos voltar aqui. Henrique, primeira vez no kart, você colocou volta no segundo colocado. Sim. O que aconteceu? O que você sentiu ali? Tá fácil? É tranquilo? Assim, era só uma brincadeira, né? Foi aí que eu percebi minha paixão sobre o kart. Era só uma brincadeira, né? Não era nada de... Mas ali, quando você estava pilotando ali, mesmo sendo brincadeira, você se sentiu confortável, ficou com medo, falou, poxa, esses caras estão muito devagar, vou passar aqui. O que aconteceu? Não, no meu aniversário eu senti confortável, né? Porque não era
nada sério, era só uma brincadeira. Só brincadeira. Pois é. E aí colocou a volta ali nos segundos colocados, né? Nas baterias, você falou. Começou o campeonato, primeiro campeonato. E aí? Deixou de ser brincadeira e passou a ser um campeonato real. Qual que foi a diferença para você? Foi mais competitivo, mais batalhas, né? Mas você pilotando ali é tranquilo. Você, quando você senta ali, é só fazer o que você sabe fazer. Você se preocupa com outro piloto ou não? Eu não me preocupo, eu só penso em mim mesmo. Eu penso como se eu e o kart fosse só uma coisa. Só uma coisa. Nossa, sim, tô pensando aqui porque eu sempre me preocupo com todo mundo. Quando eu vou, não coloquei volta em ninguém até hoje, né? Então você já é muito melhor que eu para começar. Melhor do que nós, viu, Fábio? Que nós. Mas e aí você ganhou então o primeiro campeonato, foi a Copa Paulista. Exatamente, em Itu. Isso aí foi em maio de 2024, se não me falha a memória. E assim, logo na estreia ele ganhou as 2 baterias. E na sequência ele continuou, né? Então ele foi em maio, aí depois junho ele também fez. E ganhou também as 2 baterias de junho nesse mesmo campeonato. E o que foi interessante, um ex-piloto chamado Marcos Takuma viu o Henrique e falou assim, não, esse campeonato aqui é legal, né, os pilotinhos aqui acabam brincando, gostam, mas assim, vai no meu campeonato. No meu campeonato ele tem pilotos com um pouquinho mais de experiência, né, pra gente ver realmente se você encaixa para isso, porque algo importante é assim, algumas pessoas ou crianças, adolescentes ou pais acabam indo por empolgação. Então, ele nos deu um conselho fora de série, dizendo assim, será que ele realmente tem paixão? Será que realmente ele gosta disso? Ou foi uma chama que se acendeu e daqui a pouco vai apagar? Eu achei ótimo isso. E aí ele falou assim, não, vai no meu campeonato. O que aconteceu na primeira etapa do campeonato Takuma? Venci. Venceu, simples assim. E você percebeu, né? Você respondeu, né, a pergunta na pista, então. Não é o pai que está forçando, porque a gente sabe, né? Como a gente acompanha o automobilismo, você vê muitos filhos de campeões, eles são praticamente forçados a seguir o mesmo caminho. Mas aqui não. Então, você que está forçando o seu pai a estar com você lá nos times, né? Isso aí. E aí, como que é hoje, né? Agora que você já ganhou um campeonato, tem aqui já mais troféus aqui, né? Troféus, né? Do San Marino. Como que é se manter no campeonato? Qual que é o desafio? Porque é um sonho, né? A gente está aqui na WEC, né? Pilotos, né, que já vieram de Fórmula 1. Para a gente que acompanha o automobilismo, eu prefiro a WEC do que a Fórmula 1. Você tem muito mais tecnologia aqui, muito mais acesso aos carros. A tecnologia chega ao carro de rua mesmo. Mas assim, é muito caro, é muito trabalhoso. E o lado que eu acho que é que a gente mais sente de todos os pilotos que a gente conversa, quem tem talento, às vezes não tem oportunidade. Perfeito. Porque é muito recurso que tem que Perfeito. colocar. Qual que é o desafio de se manter? A gente está falando de kart aqui, né? Perfeito. Então, vamos torcer para chegar nas outras categorias. Mas excelente pergunta, Fábio. Acho que até é uma oportunidade muito boa para que a gente converse sobre isso. Nós enfrentamos todos os desafios que você possa imaginar, inclusive o maior desafio, sim, é o financeiro, porque a partir do momento que ele respondeu que a paixão dele é realmente estar atrás de um volante, e isso ele está demonstrando no dia a dia, tanto é que o descanso dele é ficar em jogos, mas são jogos de simulação, são simuladores, esse é o descanso dele. E além disso, se ele fica um tempo sem entrar na pista, meu Deus do céu, Fábio, já começa a dar... Então, assim, ele mesmo nos puxa, né? É o contrário aqui. E eu fico imaginando a quantidade de crianças e adolescentes que devem estar passando pelo mesmo momento, devem olhar e dizer, olha, esse esporte não é para mim, porque recurso financeiro realmente é uma das características importantes para poder evoluir. E tendo em vista isso, né, o que a gente está fazendo? Na verdade, a gente está puxando, inclusive, um movimento, por que não fazer algo similar ao que já foi feito no passado no futebol? Então, no futebol, tem toda uma trilha, tem toda uma jornada, tem toda uma peneira para que as crianças e adolescentes, um dia, tendo
tendo talento, eles conseguem alçar voos maiores. Agora, no automobilismo, a gente não enxerga isso, né? Então, se a gente perguntar assim, ó, quais são os pilotos atuais que têm aí, sei lá, 8, 9, 10, 11, 12 anos, né? Quem sabe 15 anos, que estão despontando? Né? Hoje não é simples da gente responder a essa pergunta, mas que tal a gente começar a fazer esse movimento que foi feito no passado no futebol, fazer a mesma coisa no automobilismo? Porque, afinal de contas, se a gente perguntar as duas maiores paixões dos brasileiros, vai vir na nossa mente futebol e Não sei nesse momento, né, se o pessoal tá animado com futebol. pode ser que o automobilismo, inclusive, tenha passado, né? Sim, sim. Mas é uma boa analogia, né? O que acontece, a gente sente isso mesmo. Não tem um caminho ali certo, né? Por isso que eu perguntei, como que começa? Né? Qual que é o passo? Tem que ter um olheiro ali, aí tem uma orientação, tem algum curso? Você nunca fez nenhum curso de pilotagem, Não. tá? Dá para entender aqui que é paixão mesmo, né? Sim. Sim, é algo natural, tá, Fábio? No caso do Henrique é um caso, vou falar assim, diferente, porque vem dele, né? Então, a primeira vez que ele sentou num kart e fazer o que ele fez não é simples, né? Tanto é que ele vem com situações dizendo assim, eu fiz a tangência. Como uma criança de 10 anos vai chegar assim e falar assim, eu fiz a tangência, eu fiz um Apex. Eu falei, mas o que é isso? Apex? O que é um Apex? Você quer Eu não explicar sei. pro Fábio o que é um Apex? Quando você faz a curva, aí tem o horário de frear e o horário de acelerar. Aí o horário de acelerar é o apex. Na hora que você vira, sabe? Sim, sim. Quando a gente está aqui na pista, um totão avançado, pessoal, faz a tangência aqui, tem um momento da retomada, que é quando você acelera. Então, o Apex já aprendi mais uma, tá vendo? Tá aprendendo, já tá ensinando. E o que eu queria trazer aqui para esse podcast também é como, né, motivar quem gosta do automobilismo a entrar na competição. Então, pode começar no videogame, como vocês falaram. E eu entrevistei um tempo atrás um piloto brasileiro, me fugiu o nome agora, mas ele jogava muito Gran Turismo. Perfeito. E assim, a Sony, né, o desenvolvedor do Gran Turismo, convidou ele para dirigir de verdade, uma competição de Inclusive, verdade. isso virou filme, né, Fábio? Virou filme. Não, tem o filme também, mas eu acho que foi um outro piloto que virou o filme. Mas foi a mesma história. Entendi. Né? E assim, eu conversei com os pais e tal. Foi um desafio para manter ele lá fora por um tempo e depois voltar. Mas o grande ponto aqui é que começou no videogame. Ele sentiu ali que era, mas o filme também ele retrata muito bem o que a gente viu. Eu vou compartilhar com vocês depois o podcast, vou colocar aqui na descrição também para quem quiser ver. Excelente. Né? Mas foi muito legal e eu vi que os sonhos eles se concretizam. Sim. Né? Se você luta ali, tem muito desafio, tem muita barreira que aparece, Perfeito. às vezes dá vontade de desistir, mas às vezes assim, momentâneo, né? Você tem um acidente, você já se machucou? Já. Já? E aí? Eu capotei lá em Itu. Mas eu machucou bem, mas foi só um susto. Então, eu acho que o importante é que você passou por uma situação, você enxergou um limite que dá para ir, talvez foi alguém que causou, mas isso não te abalou. Não. Então você continua. Vou te falar uma coisa, eu fiz um treinamento, né, de pilotagem, foi no Velopark, lá no Sul, e eu estava fazendo tempo sem brincadeira. Eu fiz o mesmo tempo exato, nos milésimos, 3 vezes seguidas, assim, 1, 2, 3. Eu falei, agora eu vou um pouquinho mais nesse Apex aí, essa hora de frear. Eu rodei. E era um Volvo, enfim, rodei. Acabou. Para mim, acabou. Eu não consegui me concentrar. Depois daquilo, eu falei, olha, eu acho que eu não sou piloto, tô aqui nos bastidores, mas eu admiro quem consegue superar
né, situações assim. Aí tiveram algumas, tá, Fábio? Não foi somente essa daí que, na verdade, ele trincou o rádio, teve que ficar com gesso e tudo mais. E eu até falei pra ele, eu me teletransportei para dentro da pista, que fui o primeiro a chegar, né? E foi uma situação assim, que aí provavelmente as pessoas acabam não vendo os papéis dos pais, né? Uhum. Então, assim, se você chegar e me perguntar, falar assim, ô Edu, quem que é o patrocinador dele? Quem que é o assistente de mecânico? Quem que é o coach? Quem que é o preparador físico? Quem que é o motorista? Né? Então, assim, quem que edita os vídeos? A esposa, né? Quem que faz o roteiro, né? Então, assim, a gente acabou fazendo com que o sonho dele fosse o nosso sonho. Né? Então, assim, você até perguntou assim, como começar? A gente acabou, para ele ir para o brasileiro do ano passado, né? Que é um valor razoável, a gente vendeu o nosso carro. Ninguém sabe, agora vai sabendo, mas ninguém sabe, a gente vendeu o nosso carro. Aí a gente alugou, né? Porque a gente não consegue ficar sem carro, porque senão a gente também não exerce a nossa profissão. A gente alugou 2 carros para que o sonho dele fosse concretizado. E no brasileiro aconteceu uma coisa assim, que assim, foi a maior prova de que esse menininho aqui tem uma resiliência fora de série. Fora de série, tá? Então, ali para nós, a gente falou assim: olha, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance e o que não tiver ao nosso alcance para fazer com que ele alcance o sonho dele, né? Porque no brasileiro, pra você ter uma ideia, acho que tinham 47 karts lá. Na categoria dele, que era a categoria cadete, ele nunca tinha andado na pista lá do Beto Carreiro, em Santa Catarina, né? Uma pista um pouco mais emborrachada, né? Ele nunca tinha sequer colocado um kart na pista, né? E os outros 46, pelo contrário, já tinham chegado, já estavam treinando, etc. Né? Pergunta se ele se abalou. Você se abalou? Não. Ele fez o 37º tempo no primeiro treino. Aí o que ele fez? Ele chegou e falou assim, olha, aconteceu isso, né? E foi ajustando o kart. Moral da história, tá, Fábio? Depois de 4 sessões de treino, sei lá, de 15 minutos talvez cada uma, ele já pulou para o 10º melhor tempo. E na classificatória, o que aconteceu? Aí que foi o grande aprendizado dele. A parte da frente a gente apelida de bico do kart, né? E esse bico do kart tem 2 presilhas. Se você encostar no kart da frente com um pouco mais de força, aquilo ali destrava. E no final da classificação, ele, de forma ingênua, foi falar para os comissários: olha, meu bico está desarmado. Só que não podia apontar ou falar com o comissário, e ele não sabia disso. Né? Ele foi desclassificado por causa disso. Você acredita num negócio desse? Só por falar. Então, assim, ali, né, a gente percebeu, né, que é um negócio, sim, rigoroso, né? No entanto, precisa compreender, né, determinadas regras, né? Mas a gente percebeu que sair de 37º, chegar em 10º, e talvez se ele continuasse, tivesse pódio, sendo que nunca treinou lá, a gente falou assim, olha, para nós você já é o nosso campeão, né? Muito bem. Então passou por uma briga ali que não tinha nem como recorrer a nada, né? Não tinha como argumentar. E é tudo muito rápido. Então, uma decisão, aí começa a corrida. Eu estou tentando imaginar aqui o que aconteceu lá, mas parabéns por ter superado mais essa também. Obrigado. E queria, né, agora entrar quase que nos finalmente aqui, para vocês também poderem ver um pouquinho da corrida aqui na hora que começar. Tá quase, hein? Qual que é a sua inspiração? A minha inspiração é o Senna, porque ele nunca desistiu, mesmo nos momentos difíceis. Um exemplo é em Suzuka em 1979, contra o Prost. Que era, né, do próprio time dele, brigando ali. Ali era triste, hein? Nossa! Tinha muita politicagem, né? Queriam que o europeu ganhasse, o brasileiro aparecendo. Isso a gente sente também aqui nos bastidores e tal. Mas mais uma prova de que a sua referência está bem calibrada aí. E nos dias atuais, na Fórmula 1, você acompanha a Fórmula 1 de hoje? Tô acompanhando. O que você está achando desse carro novo aí? Muito ruim. Você gostava mais quando era só um motor a combustão, sem essa... Sim, motor a combustão V8. É isso aí. Ainda É certeiro, né? tipificou, né? E, Edu,
Assim, então, já caminhando aqui para nossa conclusão do nosso papo, você falou do desafio, né, do esforço que vocês vêm fazendo. Qual que é a posição que você acredita que o Henrique vai chegar? Assim, eu tenho um pensamento, né, que é assim, a gente não tem que colocar barreira nenhuma Sim. no seu desafio, senão a gente mesmo se limita. Então, esquece a barreira. Qual que é a posição final aí que você quer ver? Pergunta pra ele, né, o que que ele gostaria de um dia pilotar e entrar no campeonato. Já está perguntado. Um GT3 da World Challenge. Um GT3? E aqui não é que não. Tem um monte de Não. GT3 aqui. Tem Mustang, Ferrari, diferente. Corvette. Pra você ter uma ideia, Fábio, assim, o que ele assiste, fala assim, as crianças hoje assistem bastante vídeos, né? E no caso dele, ele assiste vídeo exatamente, né? Que aí eu fico só olhando, né? Pra ver, assim, lógico, né? Meu papel de pai monitorar o que está sendo assistido e é apaixonado pela GT3. Aí você vai falar assim, nos simuladores que você perguntou, você vai olhar lá um Assetto Corsa, por exemplo, ele tá lá, um GT3. Aí ele vai testando, né? Ele vai testando, pega um Porsche, pega uma Ferrari. É lógico que ele gosta daqui também, tá? Mas assim, você falou do sonho, né? De repente passa pra cá e ir pra lá. Sim, sim. Então, assim, o sonho grande seria esse mesmo, né? Edu, e quem quiser, né, contribuir, ajudar, patrocinar, a gente tem aí um monte de parceiros aí, Porto Seguro, enfim. Como que eles entram em contato com você? Nós temos o Instagram dele, né? Que quem monitora somos nós. Né, então, são os pais que acabam monitorando, que é o Henrique Bezerra _oficial. E existe também o site, que é pilotohenrique.com.br. Por lá, quem recebe todas as mensagens somos nós. E seria um prazer de ter aí novos parceiros, porque realmente o desafio, se a gente vai junto, a gente vai mais longe, a gente vai sozinho, a gente tem um limite. Mas se a gente conseguir patrocinadores, pessoas que acreditam que a base do automobilismo pode chegar lá, esse chegar lá, você viu pelas palavras dele, o chegar lá numa GT3 lá fora. Imagina só, levar inclusive marcas brasileiras lá para fora, seria fora de série. Tá vendo, pessoal? Então aqui vocês têm a oportunidade agora do quê? De patrocinar, de colaborar com a construção de um futuro campeão mundial, quem sabe? E o Brasil, né, precisando, o Bortoleto, a gente conversa bastante com ele, os desafios dele chegou agora, quanto tempo a gente estava sem um brasileiro, né, correndo ali na Fórmula 1. Então, pessoal, quem puder, pilotohenrique.com.br, Henrique Bezerra _oficial, né? E pilotohenrique.com.br, que é o nosso site. É isso aí. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Eu sei que é corrido, aqui tem muita burocracia para a gente entrar. Agradecer, né, ao nosso time aqui que está colaborando com a gente, e desejar muita sorte para vocês. Tomara que no ano que vem aqui, ó, a mesa esteja aqui já de troféu. Já fica o convite também para nossa redação, um estúdio lá com mais tempo, com mais tranquilidade, para nos visitar e falar um pouco mais. Nós que agradecemos, vai ser um prazer, né, e sempre em contato com vocês, e também sucesso aí para Motorsport, Motor One. Muito obrigado. Muito obrigado, Vim. Obrigado. Muita sorte, torcendo por você. Obrigado. Obrigado, pessoal. A gente fica por aqui. Então já sabe, né? pilotohenrique.com.br, Henrique Bezerra _ Isso, oficial. oficial. Eu fico por aqui, a gente se vê numa próxima. Até mais.